Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Olhem, tenho andado a refletir sobre introduções de podcasts e tenho-vos a dizer que, à medida que nós vamos gravando eh, esta mesma introdução vezes e vezes sem conta, e este é o episódio 25, portanto, o 25º episódio. E certamente eu já gravei mais do que 25 vezes esta intro, porque às vezes eu tenho que a repetir, não é? Quando as coisas não correm tão bem. O que acontece quando nós temos que repetir tantas vezes é que começamos meio que a empapar as palavras, não é? Parece que não damos tanto ênfase às palavras. Sim, muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta. Sabem? E eu tenho tentado contrariar isso e acho que desta vez correu muito bem. Portanto, tentei pronunciar todas as sílabas das palavras corretamente. Como é que vocês estão, malta? Olhem, por aqui está tudo tranquilo. Tenho uma grande novidade para vos contar, que é gigantesquíssima. Não é assim tão grande, mas é muito importante, que é, fiz a minha árvore de Natal. Já sei que muitas pessoas vão julgar, já sei que muitas pessoas vão amar esta novidade, mas eu tenho-vos a dizer que estou muito contente por ter feito a árvore de Natal, porque eu considero que a casa fica mais acolhedora, mais aconchegante, parece que mais quentinha. Eu sei que é um pouco a percepção errada que temos, mas eu acho que fica mais quentinha. Eu acho que fica mais acolhedora. E vocês, já fizeram a vossa árvore de Natal? Estão a julgar a minha decisão? Eu sei que ainda estamos a meio de novembro, mas eu não resisti. Aliás, e porquê que eu não resisti? Porque isto acaba por ser um pouco depois uma pressão de grupo que nós fazemos uns aos outros, não é? Que é, estamos sempre a ver nas redes sociais pessoas a fazer o Natal, estamos sempre a ver nas lojas, as lojas todas cheias de coisas de Natal, enfim. Mas uma coisa, foi uma jogada muito interessante que eu fiz, uma jogada de poupança e contra o capitalismo muito interessante, que é o seguinte: primeiro eu fiz a minha árvore de Natal, primeiro eu montei o Natal cá em casa, e só depois é que eu pensei, preciso de comprar alguma coisa, há alguma coisa que esteja em falta no meu Natal, e descobri que não, eu não preciso de comprar nada, e portanto eu não vou comprar nada, pelo menos para já. Se eu comprar, eu digo-vos, deixo aqui o compromisso de, se eu comprar algum apetrecho de Natal, eu venho aqui, assumo este compromisso de que venho aqui dizer-vos para vocês me poderem julgar, porque eu não preciso de nada. Não preciso. Enfim, malta. Coisas que não importam muito, não é? Para a vossa vida, coisas que vocês querem saber, é de que é que nós vamos falar hoje. Portanto, contadas estas fofocas, vamos ao tema de hoje, que não nos chega de uma ouvinte, chega-nos de uma seguidora do Instagram, uma pessoa que me escreveu uma questão na caixinha tira-teimas que eu costumo deixar todas as semanas. Para quem não sabe, a caixinha tira-teimas é uma caixinha onde eu coloco, onde eu permito que as pessoas coloquem questões sobre sexualidade e relacionamentos, e na caixinha da semana passada, uma das seguidoras, ou seguidor, não sei ao certo, diz o seguinte, pergunta o seguinte: Inês, podes dar conselhos para lidar com a dependência emocional? Obrigada. E porquê é que eu escolhi trazer este tema da dependência emocional? Porque eu acredito que nós precisamos de desconstruir e desmistificar questões importantíssimas sobre dependência emocional, e eu acredito também que o podcast é um momento em que eu posso trazer-vos este conteúdo de uma forma mais prolongada, mais explícita, com exemplos, com mais tempo e também sem limite de espaço e sem limite de caracteres, que na verdade são necessários quando nós precisamos de explorar temas tão complexos e onde precisamos de dizer tantas coisas, como é o caso da dependência emocional. E portanto, cá vamos nós navegar, mergulhar no mundo da dependência emocional. Estão prontos? Então, comecemos pelo início. O que é, afinal, a dependência emocional? Precisamos de descrever o que é isto de dependência emocional para partirmos todos do mesmo ponto de partida, estarmos todos a par daquilo que estamos aqui a falar. Então, a dependência emocional, segundo aquilo que os estudos nos descrevem, a literatura nos descreve, é uma necessidade emocional extrema, e atenção à palavra extrema, em relação a outra pessoa, que geralmente é o parceiro romântico, mas que podem ser outras pessoas de relevância na nossa vida, os nossos pais, algum amigo, alguma amiga, etc. E que esta necessidade emocional extrema, no fundo, representa um padrão persistente de necessidades afetivas não satisfeitas que a pessoa, na verdade, tenta preencher exclusivamente ou quase exclusivamente através da relação em que está, no caso, na relação específica de que estamos a falar, seja ela romântica, familiar ou de amizade.
Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que existe uma espécie de vazio emocional, uma necessidade de ter algumas necessidades, passa a redundância, satisfeitas, que só são satisfeitas através da relação com esta outra pessoa ou através da relação com os outros. Faz sentido isto? É como se eu tivesse um vazio que só consigo satisfazer ou só consigo preencher na relação com outra pessoa. Ok? Muitas vezes esta dependência emocional até está ligada a um medo muito intenso do abandono ou até uma grande dificuldade em imaginar a nossa vida sem aquela pessoa. Muitas vezes ouço coisas como: "Não, eu tenho que manter esta relação a qualquer custo, porque eu não consigo viver sem esta pessoa. Eu sem esta pessoa, a minha vida vai desmoronar. A minha vida não tem qualquer valor sem esta pessoa". Mesmo até quando até há sofrimento nessa relação em que se está. E na verdade, esta lógica até faz algum sentido. E atenção, vou deixar aqui já um disclaimer: quando eu digo que faz algum sentido, não é que de facto a vida daquela pessoa não tenha qualquer valor sem a presença do seu parceiro. O que eu quero dizer com isto é que faz sentido que, se eu acredito que esta pessoa está a sustentar o meu emocional e a preencher um vazio dentro de mim, então faz sentido que eu acredite também que eu não posso perdê-la a nenhum custo. Caso contrário, isso seria a minha ruína. Portanto, é neste sentido que até faz sentido haver um medo intenso do abandono, se eu de facto sinto que quem está a sustentar o meu bem-estar emocional é a presença desta pessoa, é esta pessoa na minha vida. E há estudos que inclusivamente até trazem esta ideia de que a dependência emocional tem semelhanças a um padrão aditivo, a um padrão de adição, em que a pessoa precisa do outro, não é só eu gosto de estar com ou o outro faz-me bem, não, eu preciso do outro para manter o meu equilíbrio emocional, como se fosse uma espécie de droga, uma droga afetiva. Portanto, nós não estamos a falar só de gostar muito de alguém ou de gostar muito de estar com alguém, nós estamos a falar de quando a pessoa é o centro da nossa vida. Quando o nosso humor, a nossa autoestima, as decisões que tomamos sobre a nossa vida giram à volta daquilo que o outro faz ou deixa de fazer, ou até a presença do outro na nossa vida. Portanto, as nossas decisões giram à volta desta presença. E a ideia de perder esta pessoa parece-me mesmo insuportável, independentemente da qualidade da relação, como já falamos. E deixem-me deixar-vos aqui também outro disclaimer de que, quando nós amamos alguém, claro que a ideia de perder esta pessoa é dolorosa, mas esta sensação na dependência emocional vem acompanhada de um medo irracional, de que a nossa vida desmorona por completo sem esta pessoa, isto não tem um pingo de racionalidade. Agora, há aqui uma coisa muito importante que eu vos quero trazer, que é, e vamos desconstruir isto juntos. Sempre que se fala neste assunto, eu vejo cada vez mais pessoas nesta lógica de nós temos que ser absolutamente independentes. A dependência emocional é uma coisa horrível. Eu não quero depender de alguém, eu não quero sentir que tenho um vazio dentro de mim que outra pessoa está a preencher. Porque caso contrário, estou a incorrer numa coisa super tóxica, super terrível. E por isso eu queria ser aqui um pouquinho advogada do diabo, para vos dizer que este discurso de tens que ser 100% independente, se tu precisares dos outros és fraco, não podes sentir que o outro te faz feliz ou que o teu bem-estar depende do outro. Isto é muito bonito no Instagram, mas isto não é compatível com o que nós sabemos sobre nós enquanto seres humanos. Isto não é compatível com as relações que nós estabelecemos. Enquanto seres humanos, nós temos uma necessidade básica de pertença e de vínculo aos outros. Nós temos necessidade de pertencer, aquilo que nós chamamos do need to belong. E isto não são balelas, ok? Tipo, os estudos, ok? Tipo, não se diz num podcast, Inês. Os estudos dizem-nos que a falta de ligações emocionais significativas está associada a pior saúde mental e pior saúde física. Há uma linha teórica muito gira, que é a Social Baseline Theory, que diz que o nosso cérebro não só precisa de ter pessoas por perto, como espera ter essas pessoas por perto, porque essas relações de confiança, as relações que nós estabelecemos com os outros, funcionam como recurso de sobrevivência. Portanto, o cérebro espera ter essas pessoas como recurso de sobrevivência. Ter pessoas perto de mim diminui a minha sensação de ameaça no mundo, diminui o esforço que eu faço para sobreviver e até de stress fisiológico, diminui o meu stress fisiológico. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Precisar dos outros é humano, depender dos outros é humano. Eu dependo dos outros, tu dependes dos outros, os teus amigos dependem dos outros,
os teus pais dependem dos outros, nós dependemos daquilo que é social, nós somos seres sociais. Nós dependemos dos outros, mas o que é que significa depender de forma saudável? Qual é que é a diferença entre nós dependermos emocionalmente de uma forma saudável e de uma forma não saudável? O que é que isso significa? Então vamos falar um bocadinho sobre isso. A dependência saudável acontece quando nós nos sentimos apegados emocionalmente a outra pessoa. Por exemplo, aos nossos parceiros, aos nossos pais, aos nossos amigos, mas ainda assim, apesar de eu me sentir emocionalmente apegada, emocionalmente ligada a esta pessoa que eu tenho na minha vida, ainda assim eu consigo tomar decisões. Consigo tomar decisões sem entrar em pânico daquilo que estas pessoas vão dizer ou fazer ou pensar sobre a minha decisão. Eu consigo tomar decisões sem sentir que estas pessoas me poderão abandonar ou desiludir-se comigo ao ponto de me abandonar. Eu consigo discutir com estas pessoas e ficar sim triste por ter tido uma discussão com estas pessoas, mas recuperar emocionalmente e fazer gestão desta discussão sem recorrer à própria pessoa com quem discuti. Eu consigo desfrutar de ter outros amigos, de ter hobbies, de ter um trabalho, de ter tempo a sós, sem a presença desta pessoa na minha vida, ou em todos os momentos em que estou a fazer estas coisas, ou sem sentir o vazio por esta pessoa estar longe de mim. Eu consigo, por exemplo, pedir apoio a esta pessoa, mas não anular a minha vida se esta pessoa não puder estar presente naquele momento. Por exemplo, eu consigo pedir ao meu namorado se ele pode vir comigo a um sítio, que eu não quero ir sozinha, mas se ele não puder, eu não deixar de ir. Eu não depender dele para ir àquele sítio. Eu consigo, por exemplo, sentir que se a relação acabasse, obviamente seria doloroso, mas não sentir que isso faria com que a minha vida deixasse de ter valor ou que a minha vida deixasse de existir, por exemplo. Ou que eu deixei de existir por isso. E isto que nós estamos aqui a falar até está muito alinhado com a teoria da vinculação, que também já falamos imenso neste podcast, e que significa que nós aprendemos ao longo da nossa infância a vincular-nos aos outros através das nossas figuras de vinculação, que no caso seriam os nossos cuidadores, mais provavelmente os pais, mas também poderiam ser os avós ou outras figuras de vinculação. E esta teoria da vinculação diz-nos que pessoas que têm uma vinculação mais segura com os seus pais, pessoas que acreditam que os pais vão estar lá independentemente do que acontecer, portanto que os pais são um porto seguro a quem recorrer sempre que necessário, apresentam também mais confiança na disponibilidade dos outros e também mais confiança na sua própria capacidade de lidar com a vida e com as adversidades que surgem e, portanto, dependem menos emocionalmente dos outros. Ou dependem de uma forma mais saudável. Agora, a dependência emocional, que não me parece assim tão saudável, é aquela onde, e já falamos sobre isto, mas vamos reforçar, existe um medo intenso de ser abandonado, quase pânico só de imaginar essa possibilidade e até necessidades que se fazem sentir no dia a dia, porque esta questão do medo intenso de ser abandonado parece que fica meio no abstrato, mas gostava de vos dar exemplos concretos. Por exemplo, esta necessidade constante de trocar mensagens com alguém porque preciso de confirmar o amor que esta pessoa tem por mim, preciso de pedir provas do amor, por exemplo, provas da presença, esta pessoa tem que me mandar mensagens a toda a hora, porque eu tenho que sentir que ela está investida nesta relação, que ela está comigo, que ela não me vai abandonar. Muitas vezes há até uma enorme dificuldade em estar sozinha, dificuldade em tomar decisões sem a aprovação do outro, dificuldade em ter opiniões diferentes porque temos medo de perder o afeto do outro e até sentir o tal vazio emocional. Há uma oscilação, por exemplo, também enorme na autoestima da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, se a pessoa por quem me sinto de quem me sinto dependente emocionalmente responde negativamente a algum pedido meu, ou até se mostra mais cansada, mais distante num dia específico, por exemplo, a minha autoestima vai abaixo de uma forma abrupta. A minha autoestima, a minha ansiedade sobe, o pânico, enfim, as crenças nucleares que também falaremos mais à frente. E nós sabemos também que a dependência emocional, que não é assim tão saudável, é aquela que muitas vezes leva as pessoas a ficar em relações que não lhes fazem bem e que são claramente assimétricas ou até abusivas, só para não perder a pessoa. Ou seja, há uma necessidade extrema de contacto e de proximidade
que na verdade nunca parece suficiente para acalmar a ansiedade, portanto queremos sempre mais provas, mais certezas, mais confirmações deste amor, e ao mesmo tempo essas mesmas provas e confirmações vão reforçar a nossa ansiedade, porque a relação é vivida de forma muito intensa e muito estressante. Porque se nós estamos sempre a sentir que precisamos do outro para viver, nós vivemos em constante ansiedade, em constante pânico de que a pessoa possa deixar de estar presente na nossa vida. Porque a nossa garantia de que vamos sobreviver é o outro e, portanto, eu preciso de manter esta cadência de cada vez mais mensagens, mais provas, mais confirmações. E esta ansiedade que nós sentimos traz-nos muitas vezes leva-nos até a um estado de alerta que nos leva também a muitos pensamentos, como por exemplo, e se ele se farta de mim? E se ela conhecer alguém melhor? E isto leva-nos a uma ruminação e um hiperfoco na relação que nos desfoca de outras coisas que são importantes para a nossa vida. De repente eu não tenho disponibilidade emocional, nem tenho disponibilidade de tempo, nem tenho pachorra, nem absolutamente nada para me focar noutras relações, porque eu estou em constante estado de alerta e em ruminação e hiperfoco sobre a minha relação. Por exemplo, passar horas a analisar as mensagens, analisar o comportamento do outro ao pormenor, até o silêncio é analisado. Isto faz muitas vezes com que aceitemos coisas, que era aqui que eu queria chegar, que vão contra os nossos valores porque não queremos estragar a relação, ou seja, nós vamos anulando os nossos limites pessoais, ignorando os nossos limites pessoais. Em alguns casos, há pessoas até que repetem muito este padrão em diferentes relações, este padrão de dependência emocional e acabam sempre em relações, lá está, assimétricas, disfuncionais, tóxicas, com esta tendência para escolher parceiros que são emocionalmente indisponíveis, que são controladores, que são violentos do ponto de vista emocional, onde nós ficamos ali a tentar ganhar o amor da pessoa, mesmo quando nós recebemos pouquíssimo em troca. Isto é muito frequente até na dependência emocional. Não só é violentíssimo para quem depende emocionalmente, porque se eu dependo emocionalmente, então eu estou à mercê daquilo que o outro quiser fazer comigo, mas também violentíssimo para a pessoa que está a sentir que o outro depende de si. Também existe este reverso da moeda, também falaremos sobre isso mais à frente. Mas gostava de pensar, ainda assim, gostava de pensar mais a fundo sobre isto. Então, de onde é que vem a dependência emocional? Porque nem sempre há uma causa única. Muitas vezes há uma combinação de fatores. A primeira coisa que vos queria trazer, já vos trouxe, que é o estilo de vinculação. Portanto, muitas vezes nós dependemos de forma não saudável dos outros, pode ter a ver com o nosso estilo de vinculação que aprendemos na infância. Os estudos mostram-nos, como já vos disse, que a dependência emocional está muitas vezes ligada a experiências precoces de inconsistência, experiências precoces de indisponibilidade emocional das nossas figuras de vinculação. Por exemplo, pais muito imprevisíveis, pais que ora são muito presentes, ora são muito ausentes, cuidadores que, por exemplo, não respondiam às nossas necessidades, às vezes respondiam, outras vezes não, portanto, não de forma estável. A existência, por exemplo, também de um clima de tensão no ambiente familiar, de um clima de conflito, crítica, rejeição, enfim. E quando isto acontece, o cérebro da criança vai aprendendo que se eu não estiver sempre em alerta, eu posso ser abandonado, porque as minhas necessidades não serão satisfeitas. Se eu não estiver em estado de alerta, as minhas necessidades não vão ser correspondidas. E inicialmente até pode começar nas necessidades fisiológicas, comer, dormir, ser higienizado, precisar de conforto, carinho e transpor até para as necessidades emocionais. Outra coisa que também pode estar na origem da dependência emocional são as experiências precoces. Pode acontecer que a dependência emocional surja de experiências familiares, românticas, enfim, que tenham sido disfuncionais. Por exemplo, crescer em contextos de abuso de substâncias, crescer em contextos de doença mental não tratada, crescer com pais muito centrados nos seus próprios problemas, que na verdade até pode levar aqui a padrões onde a criança se torna cuidadora emocional dos outros e aprende a ignorar as suas próprias necessidades e até a desenvolver este tal vazio emocional, que é eu não sinto que sei estruturar-me e responder às adversidades emocionais sem a presença dos outros, sem alguém a fazer isto comigo. Ou sem ter que ser eu a fazer isto pelos outros. E isto predispõe a relações adultas em que a pessoa vive para salvar ou vive para regular o outro. Mas também quero, com experiências precoces, dizer
experiências que possam ter surgido até em contextos na idade adulta, portanto, em contextos adultos, já em relações adultas estabelecidas, românticas, que possam ter levado ao desenvolvimento deste tal vazio emocional. Por exemplo, relações tóxicas, relações violentas, relações abusivas que possamos ter vivido no passado, que também podem alterar a forma como nos vinculamos aos outros, também podem fazer oscilar o nosso estilo de vinculação. A dependência emocional também pode relacionar-se com a autoestima. Pessoas que têm uma autoestima mais baixinha têm uma tendência também para colocar o locus de controlo no externo, naquilo que é esta sensação de que o nosso valor e o nosso bem-estar depende dos outros, daquilo que os outros veem em nós, é aquilo que nós chamamos de locus de controle externo. A culpa não é minha, a responsabilidade não é minha, é dos outros e depende daquilo que os outros fazem comigo. E muitas vezes pessoas que têm uma autoestima mais baixa, relacionando com a dependência emocional, têm esta tendência para sentir que o seu valor depende daquilo que os outros veem em si e o quanto os outros as validam também. Por isso é que chamamos a questão da dependência, não é? Eu dependo daquilo que os outros veem em mim. Pode acontecer também da dependência emocional ter aqui um pezinho nos fatores culturais e de género que muitas vezes influenciam a forma como nós nos relacionamos. E nós sabemos que vivemos numa sociedade, numa cultura, e em especial as mulheres, onde ainda se transmite muito esta ideia de que o nosso valor está em sermos escolhidas, em sermos desejadas, em sermos queridas pelos outros e que devemos ser um rol de papéis, um rol de coisas que nos são impostas. Por exemplo, compreensivas, fadas do lar, cuidadoras, carinhosas, empáticas. E isto reforça a nossa dificuldade de impor limites e reforça também a nossa tendência para aceitar relações injustas para nós. Porque ser aquela que fica, aquela que aguenta, ainda é socialmente romantizado. E porque acreditamos mesmo, e isto é mesmo triste dizer, mas é verdade, nós acreditamos mesmo que temos muita sorte em termos sido escolhidas, em termos sido desejadas e queridas pelos outros. E que, portanto, se esta pessoa me quis, então eu tenho que me agarrar com muita força a esta pessoa e depender emocionalmente dela, porque se ela for embora é a minha ruína, é o meu fim. E muitas vezes é daqui que também que nasce a dependência emocional. Agora, independentemente da origem da dependência emocional, é óbvio que esta dependência traz impactos muito fortes e muito reais nas relações. É verdade que pessoas com maior dependência emocional têm maior probabilidade também de se envolver em relações de poder desequilibradas, com mais vulnerabilidade a ciúmes, a controlo, inclusive também a abusos psicológicos. Mostra-me o teu telemóvel. Não vais sair a X sítio. Nós já sabemos isto, não é? Porque quando a nossa prioridade é não posso ficar sozinha, não posso nunca ser abandonada por esta pessoa, a fasquia daquilo que eu aceito acaba por se tornar um bocadinho mais baixa. E por isso, muitas vezes, acabamos por tolerar também desrespeitos ou até desrespeitar o outro. Portanto, há sempre o reverso da moeda. Ou a pessoa que depende emocionalmente desrespeita o outro, porque fica muito na ruminação e nos pensamentos intrusivos de esta pessoa não me pode mesmo deixar, ou então tolera desrespeito. Fica em relações onde não cresce ou não deixa que o outro cresça. Aceita migalhas de amor, porque é melhor do que nada, ou então não dá ao outro aquilo que ele precisa e procura numa relação também. Por exemplo, liberdade, autonomia, individualidade. Pode acontecer também dos limites da relação não estarem bem definidos. Por exemplo, haver limites pessoais pouco claros. Esta coisa de colocar sempre o outro em primeiro lugar. Que é um preditor muito negativo da forma como um casal gera o stress em conjunto. É preditor de mais conflitos, é preditor de menos satisfação conjugal. O outro não pode estar sempre em primeiro lugar. Eu estou em primeiro lugar. Obviamente que me importo com o outro, não é? Um casal também olha, eu olho por ele, ele olha por mim, não é? E vice-versa. E vice-versa não, que vice-versa eu já disse. Mas eu sou importante, eu também importo. E para além disso, também há aqui um outro impacto, que é a sobrecarga no outro, porque também é importante nós reconhecermos o impacto que a dependência emocional tem na outra pessoa. O parceiro pode sentir-se responsável pelo teu estado emocional 24/7. E isto não é saudável. Gera muita pressão, uma pressão muito constante para responder às tuas mensagens, garantir que não. Estou a assumir mensagens porque foi o exemplo que demos anteriormente, mas atender as tuas chamadas, responder às tuas mensagens, garantir que não te abandona, provar o amor que sente por ti, preencher o vazio emocional
que já está a preencher em si próprio, porque é esse o nosso trabalho, não é? Nós cuidamos do nosso emocional e ainda cuidar do teu. E isto pode levar a uma exaustão muito grande e até empurrar a pessoa para o afastamento, que na verdade é aquilo que alimenta ainda mais este ciclo de ansiedade. Portanto, eu tenho uma necessidade muito grande de contacto e de proximidade, eu tento controlar esta pessoa, eu quero saber, eu quero provas, eu quero ter a certeza que esta pessoa não me vai abandonar. Isto gera muita pressão e essa pressão gera afastamento e esse afastamento gera mais ansiedade, mais necessidade, mais controle. Então, a pergunta que a nossa seguidora nos faz e que não quer calar é: como é que eu lido afinal com a dependência emocional? E a boa notícia é que nós não estamos condenados a repetir este padrão de dependência e a viver desta forma para sempre, como é óbvio. É claro que, eu não vou mentir, trabalhar a dependência emocional é um processo demorado, é um processo que requer muito trabalho interno, um trabalho de muita introspeção, de muita reflexão. E até um trabalho de muito desconforto. É um trabalho desconfortável porque nós temos que quebrar um padrão e nós temos um episódio deste podcast sobre isso, que também aconselho a ouvirem. Mas quebrar um padrão é efetivamente difícil. Não é um truque de 3 passos. Mas não sendo um truque de 3 passos, eu vou dividir em 4 níveis. Só para vos simplificar. Então, primeiro nível, tomar consciência. Dar um nome a este padrão. Faz uma reflexão honesta. Como é que foram as tuas relações anteriores? Que medos é que aparecem mais vezes? Aparecem medos de abandono, medos de rejeição, medo de não ser suficiente? Toma consciência sobre estes medos, repara nos momentos em que eles surgem, repara nos momentos também em que os ignoras para agradar o outro, repara nos momentos em que eles te consomem mais tempo, ou nos momentos em que ficas obcecada ou obcecado com aquilo que o outro pensa. Isto acontece? E aqui nesta tomada de consciência ajuda muito escrever, fazer journaling, ou até escrever pequenas notas no telemóvel para nós irmos observando os padrões. Quando é que eu me sinto dependente emocional? Quando é que eu me sinto tão ansiosa? Quando é que eu sinto que este medo do abandono, da rejeição, esta minha crença nuclear de que não posso ser rejeitada, abandonada, não posso sentir que estou a falhar ou sentir que o outro não gosta de mim? Quando é que surge? Quando o outro não responde à mensagem, quando o outro não atende a chamada, quando o outro está rabugento. Quando é que isto acontece? Como é que eu me sinto? Portanto, reparar em tudo sobre o nosso padrão. Depois, nós precisamos de, segunda coisa, dar passos ou micropassos comportamentais. Portanto, se o primeiro nível é tomar consciência, o segundo é mudar o comportamento. Dar micropassos, nem que seja pequeninos, na mudança de comportamento. Portanto, em vez de nós tentarmos de um dia para o outro, vou ser totalmente independente, nunca mais peço opinião a ninguém sobre a minha vida, não quero mais ir jantar com as minhas amigas. Vamos pensar em microexposições de autonomia, para seres mais autónomo, mas de uma forma mais pequenina. Portanto, sei lá, ficar mais tempo sem enviar mensagens só para confirmar se está tudo bem. Não precisas de confirmar, não há nada em concreto a indicar que não esteja tudo bem. Portanto, fica mais tempo sem contacto com esta pessoa. Passa o dia de trabalho sem contacto com esta pessoa e no final do dia de trabalho podes ligar ou mandar uma mensagem. Outro micropasso, não desmarques um plano com os teus amigos só porque o teu namorado ficou mais distante naquele dia. Não desmarques um plano com os teus amigos só porque queres ficar mais tempo com o teu namorado. Claro que há momentos e momentos, não é? Há momentos em que faz sentido, mas vai, alimenta relações com outras pessoas. É muito importante para não dependermos emocionalmente do outro. Até porque se nós pensarmos, e pronto, já me estou a avançar aqui para o terceiro passo. Não, não vou avançar. Vamos continuar nesta linha de pensamento. Por exemplo, ter um hobby também, tomar decisões só tuas, começar um curso, fazer planos para a tua vida sem pedir validação aos outros. E isto vai ajudar a treinar o nosso sistema nervoso e a perceber que eu posso estar emocionalmente ligada a alguém e ao mesmo tempo eu existir como uma pessoa separada dessa pessoa, ter autonomia e liberdade e individualidade para ser quem eu quiser e ainda assim estar ligada emocionalmente. Reforçar, este era o ponto 3. Reforçar outras fontes de apoio e de pertença, que era aqui que eu queria chegar, alimentar outras relações.
Se toda a tua sensação de pertença está numa única pessoa, é natural que tu sintas pânico se esta pessoa te pode abandonar e muita ansiedade. E os estudos dizem-nos que nós temos sim necessidade de pertença, então devemos apostar em relações diversas. Se eu preciso de pertencer, este need to belong, como já falamos, então eu posso alargar o meu sentimento de pertença ou a minha necessidade de pertença para outros grupos, para os meus amigos, para a minha família, para a minha comunidade. E essa aposta na diversidade de lugares onde eu pertenço protege mais o meu bem-estar do que depender exclusivamente de um só vínculo romântico. E por isso é que eu estava a dizer, não desmarques com os teus amigos, porque estás a sentir que sem o teu namorado tu não consegues ultrapassar a noite de hoje. Vai com os teus amigos e fortalece essa dependência que tens e esse need to belong a este grupo também. Portanto, investe em amizades que te nutram emocionalmente, procura grupos de interesse comum, livros, desporto, ativismo, olaria, cerâmica, enfim, reconecta-te com interesses teus. Portanto, este é o terceiro passo. Primeiro, tomar consciência. Segundo, micropassos comportamentais. Terceiro, relações, outras relações. Quarto, relação contigo. E aqui entram coisas como a autocompaixão, que é tão importante e que eu falo tantas vezes em consulta. Em vez de te chamares ridículo ou ridícula por precisares de aprovação ou da presença de outra pessoa na tua vida, percebes que isto é um padrão aprendido, muitas vezes associado a histórias duras de vida. E trabalhar estas crenças nucleares. Por exemplo, esta crença de que se eu não estiver sempre disponível para o meu parceiro, ele vai deixar de gostar de mim. Ou esta crença de que ninguém fica na minha vida, por isso eu tenho que aceitar o que vier. E é aqui que entra a terapia. Nós precisamos de ajuda para trabalhar estas crenças, porque é muito difícil sermos nós a olhar para elas, e portanto nós precisamos de ajuda para olhar para a nossa história e em muitos casos ir um bocadinho mais fundo nela, explorar relações precoces com as nossas figuras de vinculação, identificar experiências de negligência, de rejeição, de abuso, de imprevisibilidade que possamos ter vivido ao longo da nossa vida, ver como é que nós aprendemos na prática o que é o amor. E agora vocês dizem, vocês do alto da vossa dependência emocional, perguntam assim: então e se for terapia de casal? É porque eu não queria ir sozinha, quero ir com o meu esposo. A terapia de casal pode ajudar a redefinir limites. Pode ajudar a trabalhar padrões de procura, afastamento, ansiedade, cobrança. Pode até ajudar a diminuir o papel da outra pessoa, do parceiro ou da parceira, de regulador exclusivo das tuas emoções, de ser a fonte de regulação emocional. Pode ajudar, claro que sim. Mas ainda assim, nós precisamos de compreender que a dependência emocional é um tema muito individual. Não dá para nós delegarmos toda a responsabilidade das nossas emoções na nossa relação, que é o que já farás, calculo, habitualmente, não é? E portanto, uma grande parte deste trabalho é tua, é contigo. Faz sentido isto? Antes de terminarmos, queria deixar-vos também aqui algumas outras ideias. Esta ideia de que a dependência emocional não é sinónimo de ser sensível ou de ser carente. Há sensibilidade que é saudável, há desejo de conexão com o outro que é saudável, há dependência até emocional que é saudável, como já falamos no início. Portanto, o problema não é nós dependermos, sermos sensíveis ou termos desejo de nos conectarmos. O problema é quando isso vem com um medo constante, com autoanulação e com esta impossibilidade de viver sem o outro, que muitas vezes nos coloca a nós e no outro e ao outro, desculpem, num lugar muito desconfortável de se estar. Segunda coisa, não devemos romantizar a dor. O sofrimento extremo não é prova de amor, ok? Às vezes, sofrer esta dor de amor é só prova de uma ferida antiga. E portanto, esta dor de eu dependo tanto de ti e fazes-me tanto sofrer porque eu te amo tanto. Às vezes é só uma ferida antiga. Às vezes é só uma história precoce, uma infância difícil, uma crença nuclear que se tenha cristalizado, ou até uma outra experiência numa outra relação na idade adulta que nos deixou marcas profundas. Ok? Terceira coisa, a dependência emocional não é uma perturbação mental nem um diagnóstico clínico. Eu sofro de dependência emocional. A minha psicóloga ou a minha médica de família ou a minha psiquiatra, não sei porque é que estou a falar com esta voz, ela disse-me que eu tinha dependência emocional, que é uma doença mental. Não é. Não é uma perturbação mental, não é um diagnóstico clínico. Ela pode estar presente sem que exista uma perturbação uma perturbação mental ou psicológica formal, e também pode
eu posso ter uma perturbação do foro da saúde mental e não ter dependência emocional. A dependência emocional é o sintoma, a ferida de algo que aconteceu ao longo da minha vida e que fez com que eu, de alguma forma, como já falamos no início, sinta uma necessidade extrema da presença do outro na minha vida ou da validação do outro para estar bem. E isto não é por si só um problema, não é um problema que eu quero dizer, uma perturbação. Isto não é por si só uma perturbação, ok? Não é uma perturbação da ansiedade, não está descrita no DSM, que é o Manual de Doença Mental. Ai, deixem-me dizer-vos direitinho. Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, estou aqui a olhar para ele, não está descrita a dependência emocional como perturbação mental, nem como diagnóstico clínico, ok? Isto é mesmo importante, porque às vezes caímos nesta questão da desinformação e de ir dizer coisas para as redes sociais ou até para as outras pessoas. Eu sofro disto. Não, é um sintoma. É como dizer que eu sofro de insónias. Existe a perturbação da insónia e existe, ou seja, uma perturbação de insónia, não é? Mais propriamente, que é um conjunto. Quando nós falamos de uma perturbação de alguma coisa, é um conjunto de sintomas que todas juntas formam aquela condição, aquela problemática, aquela perturbação de alguma coisa. Depender emocionalmente dos outros não é uma perturbação mental, é só humano. Agora, essa dependência pode não ser saudável e aí nós temos que olhar para isso. Mas não necessariamente a dependência emocional sozinha constitui uma perturbação, ok? Isto é mesmo, mesmo importante. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Se te reconheceste em muito daquilo que falamos aqui hoje, a ideia não é sair daqui a pensar, pronto, eu sou um caso perdido e eu tenho dependência emocional. Não, a ideia é tu sair daqui a perceber que há uma explicação para aquilo que tu sentes, isto não apareceu do nada e há um caminho que possamos fazer para a saída. O trabalho agora é começares a construir essa segurança e essa independência de forma mais saudável. Atenção que quando eu digo independência não é que não dependas dos outros, porque isso não é possível. Mas sim, segurança nas tuas relações, em ti, e se fizer sentido, obviamente, com a ajuda profissional. Portanto, procura ajuda. Antes de terminar, lembrar-vos que me podem enviar as vossas histórias, questões, confissões, inquietações para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E claro, quero muito saber o que acharam sobre este tema nos comentários. E estou a gostar muito, 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 muito de ler os vossos comentários, por isso não se acanhem, soltem o dedo, quero saber tudo o que acharam. Até para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!